Tudo bem, queridos? Bora fazer uma conexão prévia? Precisa sempre começar assim. Bora, fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos como um servidor de Tua grande obra, do mundo das causas, ser um contigo, Senhor. Saudações da luz aos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação, dia após dia, nos orientando e protegendo e fortalecendo. Saudações da luz a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes, os 4 pontos cardeais desse universo. Nós damos aqui a 41ª frequência de único Deus, Senhor Rahaz Yahá, Deus oculto, que rege o dia de hoje. Orações na luz, Palar Yahá, 20ª frequência, Aneshael, 21ª frequência, Aleu Yahá, 19ª frequência, anjos que regem esse horário das 6 às 7 horas da manhã. Direcionamos nossa consciência e saudamos também a Rafael, anjo regente do ponto cardial leste, morada do sol, no frescor desse amanhecer. A Paralda, governante do elemento ar e seus elementais. O frescor da manhã, os ventos de Paralda possam varrer completamente todos os maus pensamentos, levar aos confins do universo e lá seja ressignificado e volte segundo a geometria sagrada. Esses mesmos ventos, os auspícios de Rafael, tragam boas novas, criatividade, novas ideias, conectadas com o princípio de tudo. Senhor, o Senhor é nosso pastor e absolutamente nada nos falta. Deita-nos em verdes pastos, nós navegamos em águas tranquilas, deitamos na vereda da tua justiça. E apesar de andarmos nesse plano da terra, em vales sombrios, nada tememos, porque seguramos na tua vara, no teu cajado, e a conexão plena e pura contigo. Temos uma mesa preparada perante nós, para que possamos vencer os nossos inimigos internos e externos. Nossa fronte é ungida por ti, nosso cálice transborda do teu amor, da tua justiça, do teu poder, da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu perdão. Transborda de tua fonte, Senhor. E habitamos e habitaremos a tua casa por longos e longos dias. Em nome de ti, que foi, que é e que sempre será. Soriode Revavirê. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, desça a luz agora aqui à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração de cada homem, volte Buda, Cristo e Krishna na terra. No centro, que chamamos como raça dos homens, no centro do Runabiku, do centro de nós mesmos, cumpra-se o plano de amor, cumpra-se o plano de luz, mure-se, cele-se a porta onde possa existir o mal. As pequenas vontades dos homens conectadas ao grande arquiteto do universo possam reger
segundo a geometria sagrada, todas as grandes e pequenas vontades. Que a luz, que o amor e que o poder restabeleçam no plano da terra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ó Adonai, ó Tsabayosh. Respirem fundo. Abrindo os olhos. Bem, queridos. 41ª frequência. Demos graças aqui a Elaine Pazini, nossa querida Elaine. Frequência de Hahaziahá. Está lá isolada ainda no grupo, comigo, com a Joyce, que coordena essa área. Vamos caçar mais gente, hein? Dia 25/2, 9/5, 21/7, 2 de outubro. E o dia de hoje, que é 14/12. Mas que possamos render graças e bênçãos a Elaine, cada frequência, durante todo o dia, desfrutando em plena e pura consciência. Façamos a invocação de Hahaziahá juntos, todos em uma única voz, direcionando nossa consciência a Elaine e a todos aqueles que comungam dessa 51ª energia. Hahaziahá, ó Eterno, se fui escolhido por Ti, Senhor, para ser Teu braço justiceiro e executante de Tua providência, dai-me Tua ajuda para suportar o peso das minhas transgressões, dos meus pecados, das minhas inadequações. Instrua-me, Senhor, sobre Teus desejos ocultos, Tuas vontades ocultas. Não faça de mim um instrumento cego de forma alguma. Ao contrário, que minha consciência se encontre sempre iluminada por Ti. Saudações ao 7º coro, ao coro dos principados, regido pelo sagrado príncipe Haniel, Jeová Tsambayosh Haniel. Muito bem, queridos. Uau! Essa sagrada frequência está diretamente linkada com o Salmo 103. Salmo 103. E vamos ver o que ele fala. Qual é a conexão? Ele traz aqui de uma forma bem clara, né? Um braço da justiça, né? Então, interessante porque esses 8 anjos, eles estão numa coluna da estética, né? A coluna da flexibilidade, mas apesar disso, fala sobre um braço da justiça e um executante de tua providência, aquilo que precisa ser feito. Dai-me tua ajuda para suportar o peso das minhas transgressões. Já pressupõe, né? Já deixa claro que isso vai acontecer, né? Então, para que possa suportar isso, né? Instrui-me os seus desejos ocultos, que minha consciência se encontre sempre iluminada por Ti. Sabe, se a consciência está iluminada pelo sagrado, de forma alguma, ou, melhor dizendo, se a consciência está iluminada, eu consigo enxergar claramente as transgressões e as inadequações. Esse é o caminho. Acima, ele coloca, auxilia, que são os atributos, né? Auxilia na revelação dos mistérios ocultos e na cura das enfermidades, sobretudo psíquicas, né? Por meio dessa frequência, consegue-se elevar a alma a Deus. Quem nasce sob a sua influência tende a ser bem-sucedido
em curas e descobertas de grande utilidade para a humanidade. Então, sempre conectado com os dons e os talentos, né? Isso é muito importante, a gente sempre frisar. Vamos ver aqui o Salmo 103, como é que ele nos conecta. Gratidão, Luzia Solange, por estar postando aí. Como diz a palavra, onde tiver dois ou mais, lá eu estarei. Então tá tudo certo, né? tá lá no grupo Eu, Joyce e Elaine. Lá ele está. Vamos lá. Salmo 103. Bora lá. O que diz esse salmo? Vamos ver como é que ele conecta com a palavra. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Eu adoro quando traz esse bem dizer, bem olhar, né? Bem diga, diga bem, né? Bendição, né? São palavras que a gente não fala. Ontem aconteceu uma situação curiosa, né? Porque eu fui visitar uma prima minha querida que mora na Inglaterra, está aqui, e ela está na casa do meu tio, né? Meu tio está com 37, 85, né? Vai fazer agora, fevereiro próximo, 86. E ele tá inteiro, tá inteirão. 85. Tava lá meu primo também, etc. E ele é talvez, eu venho de uma família católica, ele seja o mais católico de todos, né? Assim, praticante mesmo, etc. Mas eu estou muito atento, né, com esse bem olhar, bem dizer, bem querer, né? Como você profere isso e como tem algumas armadilhas que, apesar de você estar vibrando numa direção, essas armadilhas sutis, né, da energia contrária, energia do mal, te laçam, né? E você nem percebe. Te laçam no sentido de você vibrar. Isso que ele fala aqui, suportar o peso dos meus pecados, né? Não faça de mim um instrumento cego, né? O contrário, que minha consciência se encontre sempre iluminada por ti. E quanto mais você pratica, quanto mais você está nesse caminho, mais atento você fica, mais polido, mais ajustado, afinado, como um arco, né? Bem ajustado para poder lançar a sua flecha. E umas 3 vezes, né? Ele, em determinado momento, ele falou maldito. E eu olhava para ele e falava, bendito, né? Ele falava assim, bendito. Ele está bem revoltado com a política, etc., de certa forma, né? Então ele falava alguma coisa em relação a isso, né? E maldita situação, eu falava, como é que é? Bendita situação, né? E assim por diante, né? Ele fez uma microcirurgia na bacia, recebeu uma medicação, etc. E ele estava incomodado do jeito que ele tinha que ficar deitado, né? Maldita posição, como é que é? Bendita posição. E ele olhava para mim assim, com aquela cara assim, como assim, pô, me pegou de novo, né? Eu tô de novo nessa situação, né? Então, lembrei por conta disso, né? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Olha a conexão. Bendito o Senhor, bendiga o Senhor a minha alma, a mim mesmo. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Já foi dada a todas.
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e que coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. Ó, que legal! Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aqui a gente leu na palavra, né? Revelação dos mistérios ocultos e a cura das enfermidades. Consegue elevar-se a alma a Deus, né? Percebe a ressonância? Aí resgata a sua vida da sepultura, vida da sepultura, né? O que aconteceu com Cristo quando o corpo dele padeceu? Renasceu, né, dos mortos. Então, esse é o renascimento, né? O verdadeiro renascimento. É disso que ele está falando. Resgata a vida da sepultura para a vida eterna. O Senhor faz justiça, olha a justiça conectada aqui, e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou-se os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Compassividade, né? Compaixão, compassividade, misericórdia, paciência e amor. Os 12 em 12, quarto, quinto, sétimo e oitavo pilar. Tá? E, obviamente, conectado com o sexto pilar do poder. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não se trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é muito importante. Não é aí. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para aquele que os teme, para aquele que o teme, que está em contato com ele, que tem essa conexão. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o único, né, que pode fazer isso. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Qual o temor maior do Senhor? Né? Qual que é esse temor que ele diz? De perder essa conexão. Essa é a temeridade que deve existir. Porque tudo ele pode, tudo ele tem, tudo ele é. Essa é a maior relação que nós temos que cultivar. Pois como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos só pó. Como um pai que olha uma criança de 4, 5 anos não vai exigir que ele seja um adulto, né? Que ele tenha consciência de um adulto. A mesma coisa em ressonância é o próprio Deus vivo, tendo plena e pura consciência de que nós vivemos num mundo de transgressões, de inadequações, vírus, bactérias, sujeira, poeira e assim por diante. Essa é a verdadeira elevação. Está sempre se purificando. Sempre se purificando. Versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como uma flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor é leal no Senhor. E o seu amor eterno. Seu amor. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, que os guardam a sua aliança, se lembram de obedecer os seus preceitos. O amor leal e o amor eterno. Está onde? Está em que lugar? Aqueles que se relacionam com ele. Ele está sempre pronto, está sempre aberto. Precisa ter um coração leve, comungando Cristo dentro de si. Tem nada a ver com catolicismo, nada a ver com dogma, né? Comungando essa energia de verdade, da cristandade mesmo, cristalino,
da pura verdade cristalina dentro de si, comungando o Espírito Santo, que nos leva e abre a porta diante dele. E aqui me aparece uma publicidade agora da tumba de Cristo. Olha que incrível isso. Descubra evidências, né, de que Cristo existiu. YouTube vai pegando tudo que a gente fala. Tá? Esse é o algoritmo. Então, mas o amor é leal, o amor é eterno para aqueles que se relacionam com ele, e sua justiça com os filhos, que é justo, preciso, adequado, com os que guardam a sua aliança e lembram obedecer os seus princípios. Princípio de tudo. Princípios herméticos, 7 princípios. 7 leis básicas. Aquilo que é sagrado, a geometria que vem do sagrado, que não tem a mão humana. Esse é o lugar que ele está dizendo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei domina tudo sobre aquilo que existe. Então, bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos. Vocês são servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a nossa alma, a nós mesmos. Bendiga o Senhor a nós mesmos. Bendiga o Senhor a cada um de nós. Assim é, assim foi, assim sempre será. Né? Ai, bem dizer, bem olhar. É isso. Vamos a Provérbios 14. Dia 14, Provérbios 14, na nossa jornada de lermos todos os provérbios. O que a palavra nos traz? A palavra nos traz consciência do nosso comportamento, traz consciência das quais ligações que nós temos que ter. A relação conosco mesmo e a relação com o próprio Deus vivo. É isso que a palavra traz. Um direcionamento para aquilo que é. Lembrando, sempre lembrando, né? Que é muito importante. Ah, já está aí, obrigado. Dona Luísa Soares, foi rápida no gatilho. Então, lembrando que de nada vale uma fé e uma conexão com o sagrado se não há uma construção. Como diz Paulo, uma fé sem obra é uma fé morta. Então, se alimentar da palavra não significa ficar só conectado com as coisas espirituais. Se alimentando da consciência do espírito, das alianças com o mundo do alto, sem a conexão com a matéria. Essa conexão precisa existir com a matéria. Com tudo que é material verdadeiramente, sua casa, seu carro, seu dinheiro, seu trabalho, seus projetos, precisa estar comungando com tudo aquilo que você se alimenta aqui com a palavra, ou que você se alimenta com a palavra. Isso. Há necessidade dessa conexão. É aí que a coisa vai mudar, que o jogo vai virar. Compreender que nós somos seres prósperos. Que tudo que tem no universo prospera, multiplica. Prosperidade é multiplicação da abundância que já existe. Compreender isso. Então, compreender que a palavra nos direciona para esse lugar. Nos coloca em ressonância mórfica, dita mesmo, vibração, vibrar naquilo que flui de uma forma liberta, sem prisão, conseguindo
simplesmente conectar, ter essa conexão plena e pura. Dá asa à imaginação, dá asa àquilo que vai além. Sair desse lugar torpe, obtuso, fechado, do sistema do mundo de baixo que os humanos criaram. Não, de forma alguma. Viver o que se vive nessa hierarquia humana, conectada com o mundo do alto, aí vai vir prosperidade. Exercer seus dons e seus talentos. Exercer seus dons e seus talentos. Entender que você é um ser único, que não há ninguém igual a você. E que esses dons e talentos precisam ser lapidados e, posteriormente, ser colocado a serviço, à disposição. Que outros aprendam com você, que outros se inspirem em você. Esse é o sistema que vai fazer com que a roda gire e que você prospere. Sair do lugar de ser refém de algo ou de alguém, de ninguém. Mesmo em situações difíceis, bem dizer e ser grato. Seu Edson Fábio. Mesmo. Render graças sempre. Como diz o poema de Rumi, a casa de hóspede. Casa de hóspede. Sempre. Ser grato de todo hóspede que chega e bate em sua casa. Casa de hóspede. Abrir a porta e dar graças a todos que entram. Mesmo que seja uma depressão, uma morte, um desespero, o que quer que seja, que varra violentamente todos os seus móveis, ainda assim recebê-lo com um sorriso largo e braços abertos, porque ele foi enviado pela misteriosa fonte. Tudo aquilo que vocês são, tudo aquilo que nós somos porque vivemos tudo aquilo que vivemos. Só chegamos a essa consciência por ter vivido tudo aquilo. E só vivemos por causa da causa e efeito, por conta da causa e do efeito, que é um dos princípios herméticos, sexto princípio hermético. Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Desde o princípio de tudo. Desde o princípio de tudo. É isso que cria um movimento. Então, o que nós precisamos fazer é resgatar as nossas atitudes. Isso é limpeza kármica. Você resgatar suas atitudes, tirar o mal olhar, colocar o bem olhar. Tirar a contenda, brigas, situações em que se coloca em discussão e uma vibração desarmoniosa e trazer harmonia para os ambientes. Ser ajustado, ser preciso, ser equinânime, ser amoroso, acolher a si mesmo, acolher a si mesmo, ter compaixão de si, se perdoar. Essas são atitudes que você vai estar causando um outro efeito. Vai estar limpando, como água limpa em água suja. Cada vez mais limpando. Cada vez mais. Tirar daquilo que é feito dentro para fora, mas começa dentro para fora, não o contrário. Dentro para fora. Isso vai drenando e vai limpando, vai drenando e vai limpando. Sempre bem dizer, sempre bem olhar. Sempre. Agradecer, render graças. Verdadeiramente. Tem um livro que fala sobre isso, talvez a Luísa Solange lembre. Livro, talvez você tenha esse nome aí só. É o livro do jovem que era rebelde e foi para o exército, sabe? Que a avó era
era uma religiosa evangélica, seu meu protestante, levava ele na igreja, e ele vai na igreja e acaba se convertendo. Tem um livro muito legal, talvez vocês lembrem aí o nome. E ele passa a ser um convertor da palavra, em despertar as pessoas. Mas, sobretudo, o que ele descobre, ele traz nesse livro, é exatamente essa pergunta, Edson Fábio. Você lê esse livro, você vai entender bem. Tem uma passagem que ele diz, e veio um casal não, veio, eu acho que a mulher, falar do seu casamento e dizer, meu marido está pedindo divórcio, né? Você precisa me ajudar para que eu salve o meu casamento. Ele fala, primeiro vamos render graças por ele estar pedindo o divórcio. Né? Aceitação, vamos dar graças por ele estar pedindo o divórcio. Vamos trazer essa aceitação, depois fazer qualquer coisa, mas vamos render graças, e é render graças mesmo, verdadeiramente, agradecer por aquilo que está acontecendo. Isso não é fácil compreender, não é fácil compreender isso. Mas é nobre, é belo, e se queremos um caminho de elevação espiritual, é necessário, se faz necessário. Simples assim. Se lembrarem o nome do livro, vocês vão colocar aí, tá? Por favor. Eu acho que eu não baixei ele aqui, não sei se eu baixei. Se eu baixei na minha biblioteca, ele vai estar aqui com nós. Vamos ler Provérbios 14. Deixa eu só ver aqui se eu... não vou lembrar aqui. Muito livro. Nós lemos mais de 50 livros. Mais de 40 livros, né? Quase 50 livros esse ano. Será que a vida que vale a pena ser vivida? Não sei agora. Por que tarda o pleno avivamento? É esse aqui. É esse aqui. Por que tarda o pleno avivamento? É esse livro. Tá? Porque... E está na nossa biblioteca lá. Nós temos uma biblioteca no Telegram. Esse é o livro. Por que tarda o pleno avivamento? Tá? Ele está lá na biblioteca do Telegram. Você pode postar só, pega o link, está aí comigo? Alguém está aí com a gente? Alguém da equipe? Posta no grupo lá do Aliança, tá? Esse livro. Mas posta... Não, é esse aí mesmo. Que tá do pleno avivamento. É esse mesmo, tá? Ok? Muito bem. Então, vamos ler Provérbios 14. Vamos ver o que ele nos traz e qual a conexão com Rahaz e Ahá, o dia de hoje e tudo isso. Lembrando que nós estamos no Plan 24, em pleno. Quem está no Plan 24 aí, escreve eu. Quem está no Plan 24, escreve eu. Cara, ontem foi surreal o que a gente viveu ontem. Não foi, não? Tudo que construímos no dia de ontem. E... Olhando a voz? Olha não, filho. E...
Construindo o planejamento 2023, mas sobre um outro olhar, um novo olhar. Não é simplesmente sair dos pepinos. Não, é construir uma base sólida para que as coisas comecem a fluir e funcionar na sua vida. É isso que nós estamos fazendo. Então, revemos 2022 para olhar o que aconteceu, se aconteceu e se aconteceu, como aconteceu em 2022. E agora nós estamos começando a construir 2023. Fizemos ontem janeiro e fevereiro, hoje faremos março e abril. E foi surreal. Ontem foi surreal. Também o 12 em 12 ontem, cara, o que foi a gente falar daquele pilar da justiça, hein? Falamos sobre justiça ontem, na 7ª turma do 12 em 12. Né? Agradecemos aqui a Paula Regina pela provocação, as provocações que ela fez. Nos levou a novos caminhos. E foi muito legal, muito legal. Bora lá. Bom, só temos 2 pessoas aqui junto conosco que está no Plan 24, mas nós somos mais de 20. Mais 2, a Essia e Joyce, estão no Plan 24. Muito bem, queridas. Parabéns para vocês. Vocês vão ter um ano de 23 surreal. Vamos lá. Provérbios 24, seguindo a nossa trilha de ler os 31 provérbios neste mês de dezembro. O que diz Provérbios 14? Vamos lá. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios protegem. Onde há bois, o celeiro fica, onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentira. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. A sabedoria do homem é prudente. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam das ideias de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será totalmente destruída, mas a tenda do justo sempre florescerá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Cuidado, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcia é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinam diante do homem de bem, e os ímpios à porta da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos.
Quem despreza o próximo comete um pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se pedem, não é certo que se perdem os que só pensam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho é árduo, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar, sem ação, leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos e os filhos dos filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súdito, o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grandes entendimentos, mas o precipitado revela uma insensatez. O coração dá paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, têm em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas os que procedem vergonhosamente incorrem em sua ira. Palavras de grande salvação, vindas de Salomão. Graças a Deus que Salomão esteja imensamente feliz onde quer que ele esteja. Vamos do final para o começo. Esse último versículo 35 é bem interessante, né? O servo sábio agrada o rei, mas os que procedem vergonhosamente incorrem em sua ira. Então, o que é proceder vergonhosamente, né? É proceder de uma forma em que você, primeiro, está fora dos princípios, é imprudente, enfim, fora dos princípios, mas, sobretudo, que acha que pode esconder as coisas. É ter uma conduta que você não pode desvelar. Isso é uma base muito importante da gente entender. O que você faz, todos podem saber, e poderia ter uma câmera filmando e está tudo bem, né? Aquilo, ou tem algum problema, né? Isso acontecer. Esse realmente é uma questão, né? O servo sábio agrada o rei. Quem é o rei dos reis? O grande Iod Revavirê, o nosso Deus vivo e eterno, né? Então, o servo sábio agrada o rei. Mas o que procede vergonhosamente, as escusas, o problema é ninguém vê, ninguém sabe, ninguém fez, incorre a sua ira. Isso é muito importante. Vamos aqui ao versículo 9. Ele diz: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. A boa vontade de reparar. Olha que interessante, né? Os insensatos zombam da ideia, não é de estar fazendo, só da ideia de você reparar o pecado cometido. A inadequação e a transgressão, está tudo no mesmo lugar, né? Então, o contrário é verdadeiro. Aquele que tem ideia, né, de reparar os seus pecados cometidos, as transgressões, está nesse caminho.
Depois ele segue aqui, no 18, ele diz: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes, daquele que tem prudência. Quando ele fala do conhecimento, ontem nós falamos sobre isso. A Essia está aqui, né? Fiz um elogio para ela ontem, porque traz consciência sobre a pedagogia quando fala dos 4 pilares de Delores, né? Que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Esse conhecimento que ele está trazendo aqui, né? Mas o conhecimento é a coroa dos prudentes, é este conhecimento, é conhecer o mundo do alto, conhecer a palavra, conhecer os princípios de tudo. Não é esse conhecimento da sabedoria do mundo horizontal, daqui, dos livros, universidade, nada disso. É o conhecimento do mundo do alto que faz com que você tenha a capacidade de ser, um S bem grande, né? Ser quem você é. Está revelada e desvelada a sua identidade daquilo que você é, foi e sempre será. Conectado com o grande ódio e Revavirê. Então, entender que esse conhecimento que ele fala, que é a coroa dos prudentes, né, é o conhecimento do mundo do alto, que permite que você seja, que permite que você conviva de uma forma harmoniosa, justa, poderosa, segundo os princípios, com compaixão, com misericórdia, com perdão, né, rendendo graças, sendo justo e amoroso, com os fundamentos certos para que você possa construir, edificar um templo vivo, que é a comungação. O que é um templo? São as energias, a fonte e o princípio de Deus dentro daquele lugar. Seja um corpo, seja uma casa, seja o que quer que seja. Por isso que eu digo que isso precisa estar em toda a sua matéria. Toda a sua matéria tem que estar comungando isso. Esse é o conhecimento, tá? Depois, no 28, ele traz aqui: uma grande população é a glória do rei, mas sem súdito o príncipe está arruinado. Isso aqui é muito bom, né? Porque, primeiro, ele comunga com a questão da multiplicação. Eu vou ser bem sincero para vocês, né? Hoje, como sempre, né? Hoje eu estou com 54 anos. Isso vai vir de uma outra forma, mas a consciência que eu tenho hoje, a amplitude, a consciência que eu tenho hoje, eu faria 10 filhos, cara. Fácil. Isso é a construção de uma nação, né? Quando você lê a palavra, você entende exatamente isso. Você construir o ecossistema e você construir o seu reinado significa ter herdeiros e ter uma população. Quando fala das 12 tribos de Judá, está falando isso. A partir de um dos reis dos reinos de Judá, a partir desse reino, você é feito uma grande população. E é uma falácia completa e total. O que se diz hoje, né? O caminho da escassez completamente, né? De que não há comida para todo mundo, que não há água, que esse planeta não habita. Nós temos um planeta para 100 bilhões de pessoas. E as coisas vão se adaptando. O fato é, uma grande população é a glória do rei, percebe? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. O Criador tem o quê? Um filho? Não, cara, tem múltiplos filhos, percebe? Vai vir de uma outra forma na minha vida isso, né? E vai ser reparado de uma outra, de uma outra forma. Mas ter essa consciência, né? Mas sem súdito o príncipe está arruinado. Então você tem que criar isso. Do outro lado, isso também tem a ver com os seus negócios, seus empreendimentos. O famoso network. Precisa ter pessoas, precisa girar isso. E esses ecossistemas estarem ligados com ecossistemas. Rei do seu próprio reinado. Né? Pegaram? Muito bom. E Provérbios 14. Amanhã nós estamos no Provérbios 15. Certo, queridos?
Bom, e aí, isso está diretamente ligado com Hahaz Yahá, né? Quando ele fala da justiça, porque Salmos e Provérbios traz completamente esse caminho da justiça. Faça de mim, né? Não me faça instrumento cego, e ao contrário, que eu encontre sempre a minha consciência iluminada por ti, né? Essa consciência toda que nós estamos nos referindo, né? Nós estamos nos referindo. Pegaram? Vamos às chaves enoquianas. Se ontem era Ruach Elohim, hoje é Ruach Ha-Kadosh. É a chave. O Espírito Santo, ou o Espírito da incorruptibilidade. A palavra é difícil de falar. O Espírito da incorruptibilidade. O Espírito Santo, o Ruach Ha-Kadosh. O que é isso? O poder do aspecto feminino do divino, né? Que é o Espírito Santo, que é a Shekinah. O Espírito não de uma dimensão, de um céu, mas de muitos céus, de muitos mundos de luz, como era conhecido pelos profetas e manifestado pelos discípulos. A operação do Ruach provém do reino do Espírito Infinito em coordenação com filhos criadores, em coordenação com os filhos criadores, que em coordenação com os filhos criadores, criadores, gera o programa de criação de vida. Ela também é conhecida como a confortadora e defensora, que vere tem um erro aqui. Que verde, não sei. Aqui está estranho, mas assim. É conhecido como a confortadora e defensora, né? Que com o Espírito da verdade e o Espírito do Senhor, de modo que haja uma clara parceria entre o Pai, um P maiúsculo, né? E seus filhos e filhas em todos os reinos de criatividade. É ainda considerado um espectro local do Espírito infinito. Então, vamos fazer um resumo aqui. Por isso, o Espírito da incorruptibilidade é aquele que cria em comunhão com filhos e filhos, né? Criadores, que gera os programas de criação de vida em coordenação, cria. Ruach é o que dá esse princípio. Isso é como veio um exemplo aqui, como é que chama isso? Sabe quando a partir de algo se faz, né? É quase como o esperma penetrar o óvulo e a partir daquela fusão fazer com que a vida floresça. Esse princípio, né? Disso que ele está falando aqui, ok? Só que de vida, né? Não da criação de um corpo, mas da criação de vida. Criadores que geram o programa de criação de vida, percebe? Os programas de criação de vida. Também conhecida como a confortadora e defensora. Espírito da verdade e o Espírito do Senhor também conectado a isso, de modo que haja uma clara parceria entre o Pai e os filhos e filhas de todos os reinos de criatividade. A criatividade, a atividade criada. Percebe que a partir daquela ideia, a partir daquele momento, puf, né, floresce e nasce. É isso que está dizendo. Muito bom. Passamos aqui à invocação das chaves enoquianas. Faça comigo em uma única voz.
a ti, ó Ruach HaKadosh. Eu peço que tua vestimenta de luz me envolva agora, Senhor, e me abençoe, e que eu possa ser acompanhado nesta oração pela voz de todos que têm vida, pois tu és o aspecto feminino de Deus na criação eterna. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh, Ruach HaKadosh, Ruach HaKadosh, Ruach HaKadosh. Muito bom, queridos. Boa pergunta que não quer calar? Conta aí. Senão nós vamos finalizando aqui o nosso programa. 1 hora de programa. Só comecei um pouco atrasado. Mas foram 59 minutos, 58 minutos. E aí? Conte aí para mim. Alguma pergunta que não quer calar ou vamos seguir a nossa existência nessa bênção? Conte para mim. Modelar a liderança e a espiritualidade juntos? Estou tentando entender a sua pergunta aqui, né? Modelar a liderança e a espiritualidade junto? Eu acho que é, assim, que eu poderia responder usando as 4 forças. Então, poderia responder tudo capturado. Tá bem? Então, tudo vem do mundo espiritual, né? Só está condensado, densificado no plano da matéria. O exemplo mais claro que eu dou disso é H2O, né? H2O, H2O é H2O, H2O não é água, H2O é H2O. Vapor é H2O, água é H2O e gelo é H2O. Só está mudando o estado. Esse é o 7º princípio, que é do gênero. Muda o estado, né? De vibração daquela própria molécula. Então, tudo vem. Não vem o gelo, o vapor não vem do gelo, é o contrário. Presta atenção no que eu estou dizendo. O gelo vem desse estado do vapor e do éter sagrado. Então, tudo vem do mundo dual, dual. Quando você pensa no gelo, você precisa entender que nesse gelo há vapor, que veio dessa natureza. Então, quando você coloca modelar a liderança e a espiritualidade junto, tudo é espiritual, tudo está conectado. Nessa planta há espírito, né? Há parcela do Espírito de Deus. Tudo está aí. A grande sacada é isso, não importa se é terra, fogo, água e ar, 4 forças, 12 forças, 12 tribos, o meu negócio, o meu relacionamento, a mesa que está aqui, a guitarra, a água, toda a matéria. Isso precisa estar espiritualizado, isso precisa estar consciente dessa matéria sutil, o gasoso no o vapor, né? No gelo sólido. Essa é a união que nós fazemos, porque vapor é vapor, gelo é gelo, em estado. Mas quando você traz essa consciência da espiritualidade na matéria, e a matéria de uma forma espiritualizada, puf, você conectou as coisas. Essa é a sacada. O Jorge está buscando o significado de alguma palavra da chave nuclear. Não sei o que você falou aí. Ok? A Paula Regina foi capturada em algum lugar. Tomara que você não está presa, hein? Capturada. Cuidado. Muito bom.
Bem, queridos, que nós sintamos a bênção que já é o dia, que já é uma bênção por natureza, permanecemos conectados, nós circulamos a nossa energia, fizemos essa conexão, nos alimentamos da palavra, agora nós vamos nos alimentar o corpo físico, é importante, né? Essa alimentação do corpo físico. Conviver com as pessoas segundo os princípios, né? Sagrados. Lembre a palavra de Provérbios, né? Cuidado, aquilo que é vergonhosamente, né? Não é aquilo que você sente vergonha, porque você está bloqueado, não é isso. Eu poderia fazer, mas tenho vergonha de fazer. Isso é diferente. Não, é vergonhosa essa atitude porque não dá para fazer. Se eu fizer, eu sou exposto. O provérbio está dizendo isso. Então, que a gente tenha essa consciência durante o dia na nossa vida. Sem chicote, mas observando. Plena e pura consciência, se alimentando da palavra. Lembre, justiça. Se eu falo para um, falo para todos. Não dá para falar para alguns e para outros não. Isso pode ter sigilo do negócio que você está fazendo naquele momento de não ser desvelado. O contrato é seu, coisas que você tem com seu companheiro e sua companheira, mas que se fosse desvelado não teria nenhum problema. Só não é porque aquilo pertence aos dois. Percebe? Não é falar tudo para todo mundo de qualquer forma, não é isso. Mas aquilo que está, né, velado, poderia ser desvelado, não teria nenhum problema. Vossa mensagem quis dizer... Tá bom, Paula Regina. Legal, queridos? Um beijo e um queijo para vocês. Um lindo dia. Lembre, turma 6 hoje. Temos mentoria. O Plan 24, 7 horas, a gente se encontra. Tá bem? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Um beijo para vocês. Valeu!